Deu a louca no roteirista, está no ar. E é muito bom ter você aqui com a gente. Já chega dando like, comentando, compartilhando para todo mundo. E ó, para esse começo a gente já vem com um escândalo de 53 milhões de reais. Por quê? A Prefeitura de Manaus vai deixar de receber esse dinheiro na educação porque deixou de fazer o dever de casa. Mas para falar disso, eu vou chamar aqui Gabi Moura, que é a repórter que está acompanhando tudo isso de perto. Gabi, o que aconteceu? O que a gente deixou de fazer? Por que esse dinheiro não vem? Pois é, Blink, 53,3 milhões de reais que Manaus não vai mais receber do Fundeb, porque simplesmente o prefeito de Manaus, com a gestão da CEMED aí na prefeitura, não fez o dever de casa. Agora, que dever é esse? Para que o governo federal faça o repasse do Fundeb aos municípios, as prefeituras devem cumprir vários pedidos aí do governo, inclusive acompanhar o desenvolvimento socioeconômico dos alunos e também ver o nível de presença deles dentro da sala de aula, o que Manaus não conseguiu fazer. Os alunos de Manaus não tiveram sucesso nesses pedidos aí, nessas exigências do governo federal para que o Fundeb fosse repassado aqui para a capital. E hoje isso foi assunto lá na Câmara Municipal ou foi barrado? Foi tema de assunto lá na tribuna. Eu conversei com o vereador Zé Ricardo, do PT, que falou com a gente aí sobre vários assuntos relacionados ao Fundeb. Vamos acompanhar. Ano passado foi mais de 50 milhões de reais que Manaus recebeu a mais por conta de estar cumprindo essas obrigações. E agora é o contrário. Então o tribunal mostrou que Manaus não está cumprindo e nós vamos deixar de receber mais de 50 milhões de reais. Quer dizer, um recurso que faz falta para a educação, dinheiro que poderia ir para os professores, que reivindicam reajuste salarial, para novas escolas, já que tem muitas escolas alugadas, instalações precárias, e a gente entrou no Ministério Público. E estou convocando o secretário de Educação, um requerimento que nós vamos dar entrada a partir de amanhã, para ver se a base do governo concorda, mas nós temos que trazer o secretário para ele dar esclarecimentos. Olha, os vereadores podem se acostumar de ver mais e mais vezes esse microfonezinho lá pela Câmara. A gente está chegando na Assembleia também, nos eventos, enfim. Onde for preciso estar para levar informação para você, Gabi vai estar lá com o microfone na mão. E é bom que eles venham falar com a gente. Por falar e vir falar com a gente, o vereador Zé Ricardo falou que quer falar ali com o secretário de Educação, né, Gabi? Isso, Gilmar. Amanhã ele vai estar aqui com a gente na Blink TV, Valquindá Júnior, e você já pode deixar aí nos comentários o que você tiver de pergunta para ele. Deixa aí que amanhã a gente vai ter ele aqui com a gente na Blink TV para falar exatamente sobre esse dinheiro que deixou de entrar, 53 milhões do Fundeb, que é aquele dinheiro que os professores gostariam de ter acesso no fim do ano, por causa do trabalho que eles realizam, mas que ainda não conseguiram. No passado não conseguiram, esse ano, então, pode tirar essa ideia da cabeça. Exatamente. Provavelmente eles também não irão receber, assim como aconteceu no ano passado. Eu conversei também, Cíntia, com o vereador Rodrigo Guedes, que falou com a gente que vai pedir o impeachment, do prefeito Davi Almeida por conta dessas irregularidades no Fundeb cometidas na gestão do prefeito. Vamos ouvir. Nós temos aí a perda desse valor, de 53 milhões, do Fundeb por falta de gestão administrativa da Prefeitura de Manaus e também a questão do uso do Fundeb, que já tem uma representação no Ministério Público de Contas em relação ao plano de saúde dos servidores Manaus Med, que foi repassado um valor do Fundeb para custear a Manaus Med, ou seja, dinheiro para a Apivida. E aí é grave e nós já estamos encaminhando nesse sentido do pedido de impeachment do prefeito. Ô, Cíntia, você viu aí que o vereador Rodrigo Guedes falou sobre a questão do dinheiro ser destinado para Manaus Med. A Manaus Med não tem nada a ver com a educação. Então, o Fundeb é um recurso que é exclusivo para a educação, a todos os níveis do Brasil. Então, ele não pode, de forma nenhuma, ser destinado para outras pastas que não seja da educação. E esse foi um dos motivos que o vereador Rodrigo Guedes disse que vai pedir o impeachment aí do prefeito Davi Almeida por conta desse dinheiro ter sido em anos anteriores destinado aí a outros lugares que não seja a educação. E a gente tem que lembrar que é o Davi Almeida que vive falando, que vai expor os parlamentares que não mandam emenda para Manaus, que não colaboram com a cidade de Manaus. E para quem que ele vai reclamar sobre a prefeitura ter deixado de receber 53 milhões porque não fez a parte dela? Aí os deputados vão ir a algum lugar para denunciar essa falha da prefeitura. Falha é uma bondade gigantesca da minha parte, porque a gente chama uma falha para 53 milhões? Exatamente, é muito dinheiro.
a educação não vai E receber. para por aí, não tem como recuperar esse 53? Não há como reverter o quadro. Já foi detectado que Manaus não cumpriu os pedidos do Fundeb, então não existe mais outra alternativa. Não vai receber. Esse pedido de impeachment que o Rodrigo Guedes fala, né, pra gente que pretende fazer, aliás, falou primeiro pra gente da Blink TV, ele certamente não vai passar, porque 53 milhões que não chegou na Prefeitura de Manaus não comove nenhum vereador da base que vai dar um jeito de dizer o quanto não se deve punir a Prefeitura, ou muito menos o prefeito por conta disso. É provável que a gente ainda veja, né, Gabi, na tribuna, alguém subir lá para dizer, olha só, não foi culpa dele, foi culpa de quem? Se for do Valquindar Júnior, ele vai estar com a gente amanhã. Ele tem muita coisa para explicar, inclusive, amanhã. Que bom que ele vai vir aqui com a gente na Blink TV, porque todo mundo aí tá querendo saber por que, né, que não foi cumprida esses pedidos, já que Manaus tinha como fazer isso. Por que não foi? A favor do Valquindar, ele chegou nessa pasta outro dia. Exatamente. Inclusive, a CEMED já mudou, né? Em dezembro era irmã do prefeito, a Dulce Almeida. Aí, em janeiro, teve um outro gestor e agora chegou na mão do Júnior Mar. Mas ele está como secretário há pouco tempo, mas ele está na CEMED há muito tempo, desde a gestão Dulce, desde a primeira gestão da Via Almeida. Então, ele deve conhecer aí o que foi que aconteceu. Inclusive, ele falou que pretende levar o Zé Ricardo, né, lá na CEMED para conhecer, para entender o que está acontecendo. Mas, enfim, a gente vai verificar aí de perto o que se pretende fazer. Esse problema não é só em Manaus, não, né, Gabi? Não, além de Manaus, infelizmente, outros 13 municípios do Amazonas também ficaram de fora, não vão receber aí esse valor do Fundeb destinado para a educação por conta de outras irregularidades também, segundo essa informação que a gente tem do Tribunal de Contas, Blink. Gabi, você continua vendo isso pra gente? Depois volta com mais informação? Com certeza, vamos continuar apurando por aqui e trazendo as novidades na Blink TV. Obrigada. E para mudar um pouco de assunto, mas ainda ficando na Câmara Municipal de Manaus, hoje os vereadores aprovaram um PL para proibir o uso de drogas em locais públicos. Blink, antes disso era permitido? Não, não era. A gente está no Brasil, a gente está na Holanda, então nunca foi permitido. Se você for pego com alguma droga que não se pode usar, você será multado, dependendo aí do tanto que você estiver portando, enfim. Mas o fato é que nunca foi permitido que você andasse por aí usando drogas. E por que os vereadores fizeram isso? Porque pega muito bem fazer esse projeto, cola para muita gente, né? Quem foi o autor do projeto? O vereador Raif Matos. Mas foi só ele? Não. Junto dele, a gente tem também ali o Sargento Salazar, o Coronel Rosses, Capitão Carpê e companhia. Bom, além disso, nós também tivemos o Alfredo Nascimento falando ali sobre Maria do Carmo Cefair. Ele disse que o partido do PL, que é do Bolsonaro, que é de Alfredo Nascimento, está fechado com a candidatura de Maria do Carmo. Isso significa que quem for PL tem que apoiar essa candidatura. Não está apoiando? Então você sofrerá as punições que vai sofrer por conta de trair o partido. Se tiver um cargo, você pode perder o mandato. Enfim, aí tem que verificar o que o partido tem como lei. De qualquer forma, o que ele deixou claro foi: o partido não tem nenhum racha, estão todos com Maria do Carmo. Pelo menos ele fez um vídeo para dizer isso. O que demonstra para a gente que talvez essa união não esteja assim tão coesa, né, tão unida de fato. E aí, se você acompanhou o Deu a Louca no Roteirista de hoje, mas continua com a gente, porque daqui a pouquinho tem sala de imprensa. Continua ligado. A briga no Senado entre a ministra Marina Silva e senadores do Amazonas serviu para eles conseguirem se apoiar ali na direita, ou todos estão totalmente preocupados com a BR-319? Você está no Sala de Imprensa e hoje a gente vai falar sobre isso e outros assuntos. Para falar desses assuntos, estou aqui com o deputado Marcelo Ramos e também com a Gabi Moura, que é nossa repórter, que você já conhece. Então é isso, a gente vai falar agora sobre essa situação da BR. Antes da gente começar, deixa eu só rememorar a sua memória e também de quem está em casa. Aí por isso eu vou mostrar para você então o vídeo, né, principais trechos ali no Senado entre a ministra e os senadores do Amazonas e toda a casa do Senado. Você vê aqui, Marcelo, por favor, e você pode ver aí de casa. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues.
Essa é a educação da ministra Marina Não, eu Silva. tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se eu não. fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que vem de Senhor falar presidente. comigo. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência é a palavra. isso, presidente? Não, presidente? não venha me chamar. Ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Isso. Está aqui a base do governo, que é... Estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. Só com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou... Então, eu lhe respeito, não, eu lhe respeito. Pode olhar, mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe comparar antes do anúncio, quando o Fernando Henrique fez o anúncio da estrada. A senhora está falando de 30 anos atrás, ministra? A senhora pegou o polígono de 30 anos atrás para agora? E aí, para vocês, a gente estava falando sobre BR-319 ou o assunto serviu de desculpa para falar de 2026? Eu acho que primeiro BR-319 não é uma pauta nem de direita nem de esquerda. BR-319 é uma pauta do povo do Amazonas, que tem direito de ter uma ligação rodoviária com o resto do país. E hoje o mundo já evoluiu e já existe tecnologia necessária para que você possa fazer uma estrada desse porte com salvaguardas que garantam que os danos ambientais que porventura ocorram sejam mitigados ou compensados. Então, isso não é pauta de direita e esquerda, isso é a pauta do interesse do Amazonas e do interesse do Brasil. Em relação aos senadores, eu acho que nós precisamos separar as condutas. O senador Omar foi duro, do estilo dele, mas ficou dentro da disputa política. O senador Plínio foi desqualificado, despolitizado e misógino também do estilo dele. É de registrar ainda que o senador Plínio acordou de um transe, porque ele passou os 4 anos do Bolsonaro sem lembrar que existia BR-319. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, Cíntia. No dia 28 de setembro, pouquinho antes do primeiro turno da eleição de 22, caiu uma ponte. Morreram 4 pessoas já no primeiro momento. O senador Plínio fez uma postagem burocrática e não falou mais sobre isso. No dia 8 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno, caiu outra ponte, a do Mirim, Altaz Mirim. Caiu uma outra ponte. O senador Plínio não falou nada, absolutamente nada. Ele postou nos dias seguintes uma postagem sobre Outubro Rosa, uma sobre Dia do Nossa Senhora de Aparecida e uma sobre Dia das Crianças. Nenhuma palavra sobre a queda da ponte na BR-319. O que significa que o senador Plínio, primeiro, estava em transe nos 4 anos do Bolsonaro e não lembrava da BR-319. Segundo, que ele é um leão contra uma mulher como a Marina, mas é um gatinho, foi um gatinho contra o Ricardo Salles e o Tarcísio. O Ricardo Salles que não deu a licença da obra e o Tarcísio que não colocou um metro de asfalto na BR-319. Gabi, você acha que é por aí que fez diferença ali? A fala do Omar, ele falaria dessa maneira com outra pessoa que não fosse a Marina? Plínio também, o que você falou é basicamente ali que o Plínio acorda agora. E é mais incisivo com a Marina. Não é nem incisivo, eu acho que o Omar é muito incisivo, é o estilo dele. Agora ele seria incisivo ali com qualquer pessoa, como ele era, por exemplo, na CPI da pandemia. Ele foi muito incisivo com muita gente, com mulheres e com homens. Eu não falaria naquele tom, mas é o tom dele, não é o meu tom. Agora, não há nenhuma palavra fora da disputa de opinião política. Ele é a favor da BR-319. A Marina é contra. Ela, às vezes, se acanha de verbalizar diretamente que ela é contra, mas ela é contra. Ela é contra qualquer forma de asfaltamento da BR-319. Ela já deixou muito claro isso. Ela disse que não cabe fazer uma estrada para a gente passear. Ela disse isso. Ela veio aqui na campanha de 2014, que eu inclusive a apoiava, e disse que não podia fazer a BR
porque não tinha viabilidade ambiental, nem econômica, nem social. Então, ela é contra, tem gente que é a favor. Houve uma disputa de opinião. Acho que num tom acima, num tom que eu não chegaria. Mas não houve nenhum desrespeito e nenhuma verbalização misógina, como, por exemplo, a do presidente da CPI. Coloque-se no seu lugar, como se ali não fosse lugar para uma mulher ministra, deputada federal, porque ela é deputada federal licenciada. Ou a fala do Plínio, eu lhe respeito como mulher, mas não lhe respeito como ministra, como se existisse duas pessoas, né? Uma mulher e uma ministra. A mulher e a ministra são as mesmas, são a mesma pessoa. Sim. Você acha que ele faz, assim, independente do qual era a intenção dos dois ali, mas no fim, Omar e Plínio conseguem ter uma conversa maior com a direita depois desse episódio com a Marina? Pois é, interessante falar nesse ponto. A gente está em um ano praticamente eleitoral, né? Ano que vem eleição para Senado, eleição para deputado. E aí a gente vê um senador da esquerda e um senador que já se conversa ali com a direita. O Plínio já tem essa abertura ali com a direita de praticamente alguns tempos. E aí a gente está falando de eleição, né, de vagas para o Senado, e a gente vê o Omar Aziz ali muito incisivo, como o deputado falou, ele realmente sempre teve esse jeito muito incisivo, mas eu percebi ali algo muito mais forte a nível BR, porque ele quer, na minha visão, conversar com os eleitores da direita. Né? E depois que aconteceu aquele episódio dele defender a BR, é realmente uma questão muito importante para o Amazonas, a BR-319, mas a gente está falando de política, né? Onde tudo ali também é conveniência, tudo é conveniente para eles. Então foi um momento conveniente para o senador Omar Aziz abordar toda aquela de forma muito incisiva com a ministra, e ali chegou o Plínio também falando e tudo mais. O Plínio foi para isso, né, Gabi? Ele foi só para falar o que eles já vêm falando há muito tempo da Marina, né? Teve alguns episódios anteriores onde ele falou com a ministra ali, foi incisivo também, inclusive criticou bastante. Mas eu percebi que depois do episódio envolvendo a BR, alguns eleitores da direita também já começaram a falar assim, nossa, ele já tá, para o senador Omar Aziz, nossa, ele tá muito incisivo, a BR é uma necessidade e tudo mais, é um ano político. Eu só acho que a gente separa como se a direita fosse a favor da BR e a esquerda fosse contra da BR. Eu sou do PT, eu sou a favor da BR. A maioria lá é a favor da BR. A BR não divide direita e esquerda. Pode não dividir. E ela nem divide o senador Omar e o senador Plínio. Me desculpem. O senador Plínio fez a trajetória dele toda no PDT. E o senador Omar fez a trajetória dele toda em partidos de direita. A gente... Essa análise estanque do que é direita, do que é esquerda, o mundo não cabe mais nisso. Eu fui para uma palestra lá na Casa Parlamento em Brasília com o presidente do União Brasil. E aí ele falou que é de direita, que a União Brasil é de direita, tal, e todos os exemplos que ele deu eram da China. E eu pedi a palavra e falei, ó, talvez isso seja a demonstração de que tentar pegar o mundo complexo desse século e colocar dentro de uma caixinha de direita e esquerda, ninguém cabe. Ninguém cabe. Então, eu acho que a gente minimiza o debate quando separa quem é a favor da BR-319 é de direita, quem é contra a BR-319 é de esquerda. Não existe isso. Ou mesmo o senador Omar é de esquerda, o senador Plínio é de direita. São questões, momentos conjunturais. Então, eu não acho que dividir nesses dois potes não cabe todo mundo. Eu não sei em que pote eu vou ficar. Eu vou ficar no meio, talvez eu não tenha pote. Não, a gente pode até falar que foi pela BR, que a BR não é uma causa de direita ou de esquerda, mas não existe um político se manifestar à toa. Então nós temos um símbolo aí. Perfeito. Quando a gente tem o Omar encarando a Marina, e temos os dois no mesmo time, já que os dois são Lula ali, né? Enfim. É isso que eu quero dizer. É um símbolo para o povo do Amazonas. O Omar tentou falar com o povo do Amazonas. O Plínio tentou falar com o povo do Amazonas. Não só com direita e com esquerda. Quantas pessoas progressistas defendem a BR-319? Eu ouso dizer que a maioria das pessoas progressistas do Amazonas defende a BR-319. Eu sou do PT e defendo a BR-319. Mas quando a gente tem o Omar falando diretamente com a Marina daquela forma e defendendo o Amazonas, querendo ou não, a direita olha para ele com mais carinho. Isso. E quando a gente está falando de um público que é
essa polarização, ela fez Lula chegar aí, ela fez o Bolsonaro chegar aí antes, ela... não tem como ignorar que isso existe, de forma correta ou errada, porque realmente, se for pensar em direita e no que se defende da esquerda e o que defende, talvez o Lula vire de direita. Cíntia, presta atenção. O líder do partido de direita no Amazonas é o Alfredo Nascimento. Pô, vamos parar de brincadeira. O Alfredo foi ministro da Dilma. O Alfredo não é nem de direita e nem de esquerda. Ele é de onde tá bom naquela hora. E quem não é assim? Entendeu? Eu acho. Bom, mas eu vou brincar uma coisa que eu disse lá atrás, né? Uma vez, quando eu troquei de partido várias vezes, aí disseram, não, você troca de partido. Eu falei, eu só conheço um político coerente no Amazonas. E ele nem é mais, porque ele também trocou de partido. Que é o Herbert Amazonas. E é também o único que nunca mudou a vida de ninguém. A coerência dele não resolveu nada para quem está na fila do ônibus, não resolveu nada para a criança que está sem merenda na escola, não resolveu nada para a BR-319, não mudou a vida de ninguém. Então, eu acho que você tem que saber se você quer fazer política para marcar posição ou para mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas exige flexões em determinados momentos. Isso é natural da política. E exige conseguir se vender para seja lá qual for o público, direita ou esquerda. Conversar com todos os públicos. Eu me nego a considerar que eu estou me vendendo. Eu acho que no sentido de, olha só, disputar a opinião. Em mim, disputar a opinião. Do seu lado. Disputar a opinião. É porque, assim, eu concordo com o que você diz, porque assim, os políticos estão virando um produto. Eles estão se fazendo um produto. Ah, o que está fazendo legal agora? É fazer palhaçada na internet. Olha, o Wilson Lima virou de novo o apresentador do Alô Amazonas, só entrar na rede social dele. Ele não é mais governador. Gente, ele virou apresentador do Alô Amazonas de novo, é o mesmo perfil, o mesmo estilo. Eu acho que ele quer resgatar aquele imaginário. Aí, tá legal fazer dancinha na internet. Aí o vereador lá aparece sem camisa, fingindo que está fazendo um striptease. Então virou uma palhaçada isso. Nem palhaçada, porque trabalho de palhaço é coisa séria. Mas virou algo que não é sério, cara. Sabe, as pessoas não merecem isso, Cíntia. Eu me nego a isso. Talvez até por isso eu há tempo não tenho mandato. Porque eu me nego a criar um personagem, sabe, um fantoche, um brincalhão nas redes sociais, porque isso está na moda. Não, eu tenho o meu jeito, eu tenho minha forma de pensar, eu tenho minha forma de agir e com ela eu vou até onde der. Ah, mas então tu não vai passar disso. Paciência, eu vou até onde der, eu tenho uma mensagem para deixar. Eu não meço a minha régua da vida pública, ela não é quantas eleições eu ganhei ou quanto eu perdi. É quanto eu fui instrumento de mudar a vida das pessoas. A política, como a vida, não se mede pelo comprimento, se mede pela largura. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta para falar se vai ter ou não traição. Então fica com a gente aqui no Sala de Imprensa. Aqui na Blink TV. Estamos de volta no Sala de Imprensa e eu deixei a gente com uma pergunta. Trai ou não trai?
E eu tô falando sobre Davi Almeida. Ele vai trair Omar Aziz ou ele não vai trair Omar Aziz? Estou falando de 2026, que é só disso que a gente fala. Esse ano, quando acabou 2024, a gente entrou nesse ano politicamente. E aí, Gabi, tem uma aposta? Eu acho que trai. Eu acho que trai ainda. Mas o que ele ganha com isso? Pra rolar, passar embaixo da ponte. Vamos ver. Marcelo, tô curiosa. Olha, eu sempre parto da premissa de que as pessoas vão cumprir seus compromissos. Se Ai, foi que feito fofo. um compromisso lá atrás, eu acredito que vai ser cumprido. Se ele teve a liberdade de lá atrás escolher o seu vice, mesmo com o apoio do senador Omar e do senador Eduardo, o senador Omar agora vai ter a liberdade de escolher o vice dele sem nenhuma pressão. Que vai ser Então, você? não necessariamente. Pode Mas você ser quer? indicado pelo Davi, pode ser indicado pelo PT, pode ser indicado pelo MDB do Eduardo Braga. Eu acho que vice tem muito a ver com a vontade do candidato, é alguém que vai trabalhar junto com ele 4 anos, e com o apoio do conjunto dos partidos que vão apoiá-lo. Por isso eu acho que é prematuro qualquer especulação sobre vice agora. Acho que tem que dar liberdade para o senador Omar e para o grupo político que vai se formar em torno dele tomar essa decisão lá na frente no tempo certo. Então eu parto da premissa de que não vai ter traição e de que esse grupo político vai estar junto. Agora, não dá para ignorar que nunca mais os astros estarão alinhados para o prefeito Davi como estarão agora se o governador Wilson Lima sair do governo. Porque a situação do governador Wilson Lima ela é muito difícil numa disputa para o Senado. E ele sair do governo para disputar o Senado, deixando alguém que não é aliado dele no governo e perder a eleição, isso tem consequências muito grandes para frente também. Então eu não desconsidero a possibilidade do governador Wilson Lima ficar no governo até o final. Só para a gente explicar esses astros todos aí que Marcelo está colocando, a situação é, a gente tem Davi Almeida, prefeito agora, mas se ele sai, ele deixa um Renato Junho, que base, tá tudo em casa, né, em teoria pelo menos, e Tadeu assumiria o governo, Tadeu que também é enfim, está dentro dessa equipe, Davi, e a gente tem o governador Wilson Lima indo embora para disputar Senado. Então, por isso esses astros todos, ou seja, nós temos prefeitura e governo ao lado de uma possível eleição Davi Almeida. Esse é o cenário que foi, posso dizer, construído pelo próprio Davi Almeida e que é os astros que Marcelo traz aqui realmente. Fica muito irresistível não dar esse passinho. E lembremos que se Omar for governador, ele é governador até 2030, com a possibilidade de reeleição até 2034, e Davi fica sem mandato em 2028. Então tem ali todo um cenário. Agora, o mais importante dessa história é que eu me preocupo muito quando a gente fica falando de política, como se a política existisse para os políticos. Eu acho que o grande debate que a gente precisa começar a fazer é o que vai significar essa próxima eleição para a vida do povo do Amazonas. Sabe? Qual é a estratégia para superar a crise da saúde, que é uma crise de longo prazo, aprofundada no atual governo, mas de longo prazo? Qual é a estratégia para superar essa sensação de insegurança em que na cidade de Manaus o tráfico domina parte do território? O tráfico se acha no direito de soltar foguete para comemorar o aniversário de um dos seus líderes, né? Então a gente tem muitos problemas na vida da cidade para a gente usar a eleição para discutir a vida dos políticos. Isso me incomoda muito, muito. Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre o estado do Amazonas, sobre os nossos problemas, sobre como é que um estado que tem um orçamento de 31 bilhões de reais não consegue dar resposta para problemas básicos, como atenção de saúde de média e alta complexidade, como segurança pública ostensiva e investigativa, como outros problemas estruturais, alguma atividade econômica para desenvolver o interior, para dar mais autonomia para o interior do estado, como dar sustentabilidade para a Zona Franca de Manaus e preparar o futuro, porque até 2073 nós estamos seguros, mas nós não podemos chegar em 2073 pedindo para renovar mais um tempo, porque nós não demos conta de fazer nada daqui até lá. Então, sabe, Cíntia, tem desafios tão grandes para o nosso estado que me incomoda muito tratar a eleição e política como se ela existisse para os políticos. Se não for para as pessoas, não tem nenhum sentido isso. Dito isso, o senhor quer ser vice ou senador? Olha lá, isso não é o centro da minha vida hoje. Eu tenho uma atividade profissional muito consolidada, que está muito fora de Manaus. Eu hoje só venho para Manaus no final de semana. Meu escritório é em Brasília e em São Paulo, minha consultoria é em São Paulo. Eu atendo
algumas corporações muito importantes que eu perco por conta do compliance delas se eu decidir ser candidato. Então isso é uma decisão que eu estou pensando muito, conversando com as pessoas mais próximas, que eu vou tomar até julho. Agora, uma decisão eu já tomei. Eu não serei candidato a cargos proporcionais. Eu não tenho mais paciência para disputar o que virou uma eleição de deputado federal. Eu não tenho mais paciência para entrar em leilão de quem, se o vereador vai me apoiar, vai apoiar o outro, se o líder comunitário vai me apoiar, vai apoiar o outro, se o pastor vai me apoiar, vai apoiar o outro. Eu não tenho mais paciência para isso. Então eu quero disputar uma eleição que eu possa emitir opinião, refletir sobre os problemas da cidade, apontar solução para os problemas da cidade e que ela deixe algum legado. Uma das eleições, Cíntia, que mais me realizou foi a última eleição para prefeito. Eu tive 6% dos votos, mas ficou um legado, ficou uma observação das pessoas de que tinha alguém falando coisas diferentes da cidade, de que tinha alguém preocupado em estudar, ter um diagnóstico e ter solução para os problemas da cidade. É isso que me move hoje. A política não é minha profissão, eu vivo muito bem sem ela, né? Agora, eu tenho como missão de vida servir ao Estado do Amazonas, coisa que eu faço inclusive sem mandato. Quem alertou um dia desse de que aprovaram a Zona Franca de Goiás e Distrito Federal fui eu, que não tenho mandato, porque foi aprovado por unanimidade da comissão, ninguém falou nada. E eu alertei e agora a bancada está lá cuidando. Eu estou sempre muito próximo da bancada nas questões relacionadas à Zona Franca, até porque moro em Brasília, até porque atendo alguns clientes que têm interesse na Zona Franca. Então, eu estou muito preocupado em ajudar o meu estado. Se isso vai ser disputando a eleição ou não, é algo que eu vou decidir um pouco mais na frente. Agora, Gabi, hoje o prefeito foi fazer uma inauguração, enfim, teve uma agenda e acabou falando sobre o atraso na entrega do viaduto Rei Pelé. Nisso, ele deixou claro o racha entre a Prefeitura de Manaus e, posso dizer, entre Davi Almeida e o governo do estado do Amazonas e o Wilson Lima, que a gente nunca viu publicamente que estava ali mais tão unido quanto a gente viu na primeira gestão, né, de Davi Almeida e tudo mais. Tanto que Tadeu foi para lá na tal situação astral maravilhosa para o Davi. Mas aí ele falou sobre esse racha. Eu queria até mostrar para você, Marcelo, esse vídeo, enquanto a gente vê aí e pode discutir melhor isso. O esforço da prefeitura, juntamente com a empresa, passamos por 2 períodos de chuva, 2 invernos e apenas um verão. Isso dificultou também o trabalho e a entrega. Tivemos um problema com prazo, aditivo de prazo, que nós precisamos aditivar o prazo da obra, mas não em função dos problemas da prefeitura. Foi em função exatamente da questão do convênio com o governo do estado, que eu informo a todos vocês que nós já solicitamos o distrato com o governo do estado. Foi feito um repasse no ano de 2022. Nós vamos distratar o convênio e ainda vamos fazer a devolução dos recursos que o Estado colocou na primeira parcela. Isso é algo inédito na história da cidade de Manaus. Então, Gabi, na verdade ele não deixou claro, né, quanto que ele está devolvendo para o governo, ele não explicou exatamente o quanto que veio, só sabemos que teve um atraso nessa obra, dessa entrega desse viaduto, e que ele decidiu devolver o dinheiro que entrou pelo Estado, mas que a culpa, eu não entendi muito, ficou um pouco obscuro para mim, né? O Davi Almeida nunca diz quem é a culpa. Sempre é de vizinho, é de um amigo, mas e aí? Né? Cadê quem é que vai resolver isso? A população quer o viaduto, né? Quer que seja feita, concluída e a gente finalizada. E aí? Pelo que eu entendi, o Estado atrasou o repasse, por conta disso ele teve que fazer um aditivo de prolongamento do prazo da obra. Mas eu acho que o que a gente tira dessa história é algo um pouco mais profundo. O governador e o prefeito têm todo o direito de ter posições políticas diferentes e de disputar a eleição, quando chegar a eleição. Eles não têm o direito de disputar no que diz respeito aos interesses da cidade e do Estado. Eles não podem usar uma obra pública de interesse de quem mora na cidade de Manaus para disputar a opinião entre eles. Nenhum para atrasar o repasse, nem outro para dizer que não tem dinheiro. Por um motivo simples.
Eles não estão administrando a cozinha da casa deles. Eles estão administrando a vida das pessoas. E a vida das pessoas que botam o dinheiro lá no cofre deles. Porque também a gente foi criando no Brasil, Cíntia, um imaginário de que dinheiro público é dinheiro que cai do céu. Ah, a prefeitura tem 10 milhões, os bilhões, o Estado tem 31 bilhões. Não! Isso é dinheiro que a gente paga. Sabe quando paga IPVA, quando paga IPTU, quando paga a conta de energia, quando paga a conta de água, quando paga imposto de renda, é um pedaço do nosso trabalho, do nosso suor, que bota o dinheiro nessa conta. Eles não têm o direito de tratar como se fosse a cozinha da casa deles. Que eles disputam a eleição é problema deles. Agora, no que diz respeito aos interesses da cidade e do Estado, eles não têm direito de se dividir. E, infelizmente, eles não têm tido essa grandeza já faz algum tempo. É interessante a gente falar, né, sobre essa questão de quem é a culpa. Tá parecendo mais aquela música da Marília Mendonça, de quem é a culpa. Na verdade, não aparece. Já é a 4ª vez que esse viaduto está sendo adiado, essa entrega. E aí, eu pesquisei aqui que o governo iria ajudar com 80,5 milhões de reais nesse viaduto. E aí o Davi Almeida falou que vai devolver, mas não falou quanto vai devolver. A população, como o Marcelo falou, fica aí à mercê, né? Não é a cozinha da casa deles. Eles só estão querendo, né? É necessário. Tem essa necessidade. Mas e aí, quem é a culpa nesse sentimento? Com certeza é nossa que votou neles, né? Mas assim, já que o assunto é dinheiro, a gente vai falar um pouco mais sobre grana e eu vou te mostrar mais um vídeo aqui, Marcelo, que é sobre os nossos deputados estaduais. A gente vai receber mais deputado estadual a partir de 2027, a eleição de 2026, ou por decisão do Supremo Tribunal Federal, ou porque a Câmara vai fazer o que tem que fazer. O fato é que o Amazonas vai ter mais 2 deputados federais, e aí a cada deputado federal a gente tem mais 3 deputados estaduais. Então a gente vai sair de 24 deputados estaduais para 30. A história é, o que isso significa para sair daí do nosso bolso e se vale a pena esse gasto que a gente está tendo. Então, dá uma olhada aqui, Marcelo, por favor. Enquanto ele vem aqui, você vê aí também. Tô com uma promoção imperdível para você. Ó, vai levar mais 6 deputados estaduais do Amazonas. O que é isso para quem já está pagando por 24 deputados, né? Mas por que o número de deputados vai aumentar? É um brinde que a gente ganha porque a população também cresceu. Primeiro, aumenta lá na Câmara dos Deputados. Então, a gente vai ter mais 2 deputados federais. A cada deputado federal, a gente ganha 3 estaduais. É um efeito cascata. Por conta disso, nós passamos de 24 para 30 deputados estaduais. Cada deputado custa coisa de 220 mil reais. Como é que chega nesse número? 50 mil, mais ou menos, é só de salário. Remuneração mensal. Depois você tem o cotão, bota aí mais 50 mil. O que é esse tal cotão? É o dinheiro que eles usam para poder trabalhar. Ou seja, quer ir para o interior? Tem que fretar um avião. Para fretar, vai lá, usa o dinheiro dele e se der menos de 50 mil, devolve para a Assembleia a nota fiscal e ela reembolsa. Isso é o cotão, que é a cota de exercício de atividade parlamentar. Todo mês eles podem gastar até 50 mil. E para formar a equipe, verba de gabinete, coisa aí de 123 mil. Somando todos esses 3 gastos, a gente tem esse total aí de mais ou menos 220 mil mês cada deputado. Nina, neném. Esse swing você também vai entrar. Muito importante frente à população amazonense. Ao ano a gente está falando de subir o gasto de 63 milhões para coisa de 80 milhões mês. Mas ó, antes de fechar esse pacote, vamos ver se vale a pena. Tô aqui com o professor Elcio, ó, se eu perguntar para você assim, vale a pena, a gente tem esses 24 e lá, você vai dizer, não vale, porque a gente não está se sentindo suficientemente representado. Certo? Tô tentando adivinhar. Mas aí, sim, ao mesmo tempo, também a gente não tem como demonizar os políticos. De forma alguma. Porque a gente perde, né? Não, e é bom lembrar que eles estão lá não por conta da cheia do Rio Amazonas, eles estão lá porque nós escolhemos, né? Verdade. Então, eles têm a legitimidade da representação popular. Nenhum deles tem menos de 5 mil votos, 10 mil votos, então eles têm uma representatividade. O problema é que a gente nem sempre acompanha e fiscaliza a ação deles. Então, o pessoal vota e acha que se encerra ali.
Já que esse brinde que a gente não pediu tá chegando aí a partir de 2027, vamos ouvir o que falou o professor Elcio Ribeiro e fiscalizar todos esses 30. Só rememorando o que a gente viu, cada deputado calculei que vale verba de gabinete, o próprio salário, remuneração, enfim, e cotão. Marcelo faz uma conta um pouco diferente, né? Você foi bondosa com os deputados. Eu sou um amor. Né? Porque, vamos lá, o que a Assembleia custa não é só o que o deputado recebe. O que a Assembleia custa é todo o custo de funcionamento dela. E a Assembleia custa para o Estado do Amazonas, no ano de 2025, 554 milhões de reais. A Assembleia é muito cara com 24 ou com 30 deputados. Porque o orçamento dela é o mesmo, com 24 ou com 30 ou com 35 ou com 10. A Assembleia é muito cara. Para você que está nos assistindo entender o que significa isso, a cidade de Manaus tem um orçamento de 10 bilhões de reais, dinheiro nosso, que a gente paga de imposto, para atender 2 milhões de manauaras que moram na cidade, com saúde, com educação, com infraestrutura, com segurança, com iluminação pública e tudo mais. O que significa que você que está nos assistindo, a Cíntia, nós custamos para a cidade de Manaus 2 mil reais. 5 mil reais, desculpa. 10 bilhões dividido por 2 milhões de habitantes. 5 mil reais, cada um de nós. O orçamento da Assembleia é a mesma coisa. Ele existe para quê? Para dar as condições materiais para os 24 atuais deputados legislarem. O orçamento da Assembleia dividido por 24 dá 22 milhões de reais. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Você custa para o contribuinte, que é você mesmo, 5 mil reais. Um deputado custa para você 22 milhões de reais. E eu ainda estou sendo bondoso, não tanto quanto você, porque eu não estou colocando as emendas, porque as emendas ficam no orçamento do Executivo. Se incluir as emendas, cada deputado custa para o contribuinte do Amazonas mais de 30 milhões de reais. Isso é um absurdo, é um escândalo, e a discussão não é se vai ter 24 ou 30 deputados. A discussão é que a Assembleia não pode ter um orçamento tão desproporcional para as necessidades que ela tem. E fica esse questionamento sobre se vale o retorno. A gente no vídeo entendeu que não, o Estado não está recebendo esse retorno, porque qual é o trabalho da Assembleia? Fiscalizar, criar lei. Principalmente fiscalizar, né? Porque eu acho que tanto o vereador, o deputado tem um pouco mais de liberdade, mas não tem tanto quanto um deputado federal de fazer ali leis. É mais difícil e tem... Enfim, se eu pudesse votar em alguém que só fiscaliza, e ele falasse, eu não vou fazer lei nenhuma nesse tempo, mas eu vou fiscalizar, para mim valeria super a pena. Cíntia, olha lá, desculpa, eu sei que a gente já está apertado no tema, mas acho que é importante dizer isso para o teu telespectador. Veja, há um problema de vazio de competência legislativa nas assembleias. Se você pegar a Constituição Federal, eu escrevi o capítulo sobre o Poder Legislativo numa publicação do Tribunal de Justiça de comentários à Constituição do Estado. Se você pegar a Constituição Federal, lá diz, compete aos municípios, aí tem lá transporte coletivo, saneamento básico, um monte de coisa. Compete à União, aí tem lá também um monte de coisa. Compete às Assembleias Legislativas, aos estados. A competência é residual, é o que não é do município, o que não é do estado, ou seja, não é nada. A gente só ouve falar de Assembleia Legislativa, e isso não é no Amazonas não, é no Brasil, em dois momentos. Quando eles fazem alguma merda, ou quando tem alguma coisa a ver com o servidor público. Tirando isso, ninguém ouve falar de Assembleia. A gente ouve muito, então. E não é nem culpa deles. É porque não tem o que fazer. Tem um vazio de competência legislativa no Poder Legislativo Estadual no Brasil. Isso é um problema constitucional. Então é muito cômodo. O deputado custa 22 milhões de reais e não tem competência legislativa. E você vai cobrar o quê dele? É até interessante esse. Olha, eu fui deputado, não aguentei, fiquei 4 anos e não quis mais ser. Estadual. Eles colocaram agora aquela sessão, né, compensatória, que é para trabalhar só 2 vezes por semana. Aí é esculhambação, né? Não, se bem que tem alguns poderes, e aí eu ressalvo, tem gente muito boa na Assembleia, tem gente que eu quero muito bem, tal. Mas tem alguns poderes que quando não funcionam, ajudam o Estado pra cacete, né? Vamos pro top e flop da semana. Conseguiu separar, Gabi? O que você trouxe aí de top e flop? Pode começar. Eu? Você jogando pra mim? Tá bom. Espera aí que eu anotei.
O flop é sempre muito fácil, né? A gente sempre tem. E o meu flop dessa vez vai para Davi Reis, que é presidente da Câmara Municipal de Manaus, mas ele esqueceu, porque ele não está presidindo a Câmara. Eu soube que ele não está nem indo lá, né? Que antes ficava no gabinete, né? Hoje não havia ali informação sobre ele frequentar a Casa Legislativa. E o meu top... Ai, o meu top é topíssimo. Cadê ele? Eu anotei. Espera que eu me perdi, eu joguei no da Blink, né? Meu top vai para o Ministério Público e Tribunal de Contas, que foram inspecionar escolas de Manaus para apurar problemas quanto à água potável e saneamento. Claro que é um top que houve um esforço para eu fazer e vamos ver se tem algum resultado. Mas que estão caminhando juntos aí para discutir se tem água potável ou não, como é que está essa situação, já vale a pena saber que estão apurando. O meu flop são para as empresas de empréstimo consignado do INSS, que é um escândalo muito maior do que o desconto para as associações, que fazem refinanciamento dos empréstimos dos aposentados sem autorização. Lembrando que era autorizado a descontar 35% da aposentadoria dos aposentados. E por uma emenda do deputado Capitão Alberto Neto passou para 40%. Todas as empresas fizeram refinanciamento e aumentaram o desconto de 35% para 40%. E o meu top é para o presidente Lula e para a Petrobras, que baixaram a gasolina hoje de novo. Gabi, qual é o teu top e flop? Pois é, o meu top é para os vereadores da Câmara Municipal de Manaus, que vão criar aí o programa Buraco Zero, a fim de ajudar finalmente a Prefeitura a fazer o recapeamento das ruas e avenidas aqui de Manaus, que é uma necessidade, uma demanda de muito tempo da nossa população. E o flop é para o prefeito Davi Almeida, que gravou ali um vídeo falando de uma UBS que estava em construção, que foi assaltada. Teve ali os materiais de construção todos levados e o prefeito fez ali um apelo dizendo que quem tivesse informações, né, das pessoas que entraram lá e levaram os materiais, era para entrar em contato com a prefeitura e tudo mais. Mas o que chamou a atenção, além de, claro, da situação triste que foi, né, a população perde mais uma vez, foi que o prefeito estava usando uma camisa ali avaliada em quase R$6.000. Eu vi 5. De grife ali, né? O que eu já achei caro também. Caríssimo, R$5.000, R$6.000 é um valor que nem todo mundo tem acesso. Né? Então aí esse é o flop para o prefeito de Manaus, pelo valor da camisa que ele estava usando, sabendo de uma situação tão tensa, né? Marcelo falou que cada um de nós custa 5.000, né? Os nossos estão indo para outra pessoa que está chegando menos aqui. É, exatamente. Às vezes vai numa blusa, sei lá. Esse foi o Sala de Imprensa de hoje. Marcelo, obrigada por ter vindo aqui com a gente nessa nossa estreia, você trazendo sorte. Gabi, obrigada também pela contradança e você fica com a gente até amanhã.